Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal do nono ano. Vamos começar aqui a revisão, então, da prova de física, tá? Fica comigo até o final, que eu vou passar aí dicas importantes para vocês estarem realizando aí a atividade diagnóstica, tá bom? Vamos lá, então, vamos começar? Então, olha só, gente, antes de mais nada, é muito importante eu destacar para vocês alguns conceitos básicos que estão presentes lá no capítulo 5, tá? Conceitos básicos para estudo de movimento, né? Antes de mais nada, a gente precisa definir o que é repouso e movimento, né? Acho isso importante. A diferença entre um objeto que está em repouso e um objeto que está em movimento. E quando a gente fala de repouso e movimento, vamos marcar aqui, ó, repouso e movimento. Só para a gente ir enumerando os tópicos. Aí, repouso e movimento. Repara a letra não, gente, que essa mesa aqui é meio complicada de escrever. Mas enfim, quando a gente fala de repouso e movimento, tanto faz o repouso quanto o movimento, ele vai depender do referencial. Ou seja, você pode estar em repouso em relação a um referencial e pode estar em movimento em relação aí a outro referencial, né? Só baixar aqui um pouquinho a nossa webcam aqui. Não abaixou. Aí. Então a gente pode estar em movimento em relação ao objeto, né? E estar em repouso em relação a outro objeto. Por exemplo, vamos supor que você esteja dentro de um carro, né? Em linha reta aí na BR-060 aqui para Goiânia, tá? Um exemplo. E você está no banco do passageiro e o seu pai tá, ou sua mãe está dirigindo, né? Ela está ocupando o assento do motorista. Você pode perceber que o espaço entre você e sua mãe, ou você e seu pai, quem está dirigindo o veículo, né? O espaço entre você e o motorista, ele não muda com o tempo. A posição entre você e ele não muda com o tempo. Então, aí, nesse caso, nós falamos que vocês estão em repouso. Mas se você olhar, por exemplo, uma árvore do lado de fora, você vai perceber que ela vai estar em movimento em relação a você. Então, o próprio conceito de repouso e movimento depende de quem? Ó? Depende do referencial. Tá? Então, você pode estar em repouso ou pode estar em movimento, dependendo do nosso referencial. Tá bom? Repouso. As posições durante o tempo, né? Se você passa o tempo e as posições entre você e o objeto não mudam, você está em repouso. Se as posições mudam, esse objeto está em movimento. Tá? Outra coisa que eu acho muito importante é a gente enumerar o que é ponto material e corpo extenso. Então, ó, ponto material e corpo extenso. Bom, o que acontece em ponto material e em corpo extenso? Em ambos os dois casos, o que vai interferir aqui é se o tamanho do objeto, né, ele vai interferir ou não nos cálculos, né? Por exemplo, vamos supor que você pegue um ônibus, né? Você pegue um ônibus e esse ônibus vai para Goiânia, tá? Beleza. Aí eu falo assim, ó, você vai sair daqui 7 horas da manhã, mais ou menos aí 3 horas de viagem de ônibus. Então, se eu chegar lá em Goiânia, eu volto às 10 horas da manhã, tá? Aí você fala assim, nossa, Roberto, então beleza, então você calculou isso aí pela velocidade média do ônibus, que é de 80 e 70 km por hora, né? Eu falei, sim, é isso aí. Não, beleza. Nesse caso, o tamanho do ônibus interfere no cálculo? Não, não interfere. Então, nesse caso, ele é um ponto material, tá? Porque o tamanho do ônibus não interfere no cálculo, então ele é um ponto material. Agora, vamos supor que tem uma ponte, né? Vou até desenhar a ponte aqui, ó. Tem uma pontezinha aqui, ó. Certo? E aqui está o nosso ônibus, ó. Aqui o nosso ônibus, ó. E esse ônibus vai passar ali pela ponte, né? E eu quero saber quanto tempo demora para esse ônibus atravessar a ponte. Vamos supor que essa ponte aqui tenha, sei lá, uns 20 metros. E o ônibus tenha 10 metros, por exemplo. Só exemplos, tá? Não sei se é isso aqui não. O que vai acontecer nesse caso? Você pode perceber que o tamanho do ônibus é praticamente a metade do tamanho da ponte. E que se você for calcular o tamanho, o tempo que o ônibus demora para atravessar a ponte, quando o ônibus entra na ponte aqui, ele vai percorrer os 20 metros. Quando ele chegar aqui no 20º metro aqui, é só a pontinha do ônibus que está no 20º metro.
Então, para ele terminar de atravessar, eu tenho que contar os outros 10 metros aqui. Então, na verdade, eu teria que contar 30 metros, né? Que é 20 metros da ponte mais 10 metros do ônibus. Nesse caso, o tamanho dele interfere totalmente no cálculo. Então, nesse caso, eu posso falar que ele é um corpo extenso. Então, gente, para falar se o objeto é ponto material ou se esse objeto é corpo extenso, tudo depende dos cálculos, né? Se eu chamo uma pergunta assim, vazia, por exemplo, o planeta Terra é um corpo extenso? Depende, né? Se eu for analisar em relação a nós, seres humanos, em relação a nós aqui na superfície, em relação ao que está acontecendo e tal, ela realmente é um corpo extenso. Mas se eu for considerar a Terra dando uma volta ao redor do Sol, por exemplo, já é ponto material, porque o tamanho da Terra não interfere no cálculo. É tão grande o espaço que ela tem que percorrer que o tamanho dela é irrelevante. Entende a diferença? Então, isso é ponto material, né? Ou seja, quando o tamanho do objeto não interfere de forma alguma no cálculo, é ponto material. E quando interfere diretamente, como é o caso que nós vimos aqui, nós chamamos isso de corpo extenso. Tudo bem? Finalizando isso aí, as demais... eu tenho aqui algumas questões na prova que vão precisar daquela formulazinha lá da página 99, que é a fórmula da velocidade média, né? A fórmula da velocidade. Então, tem aqui velocidade. Ó. A velocidade ela é calculada da seguinte maneira. Ó. Eu sei que a velocidade, vamos pôr a velocidade média, né? Vai ser o nosso ΔS sobre ΔT. O que é esse ΔS? O que é esse V aqui? Esse V é a velocidade, né? Isso aqui é uma fórmula, tá, gente? O nosso ΔS é o espaço, né? O espaço percorrido, né? Espaço percorrido. E o nosso ΔT é o tempo gasto para percorrer esse espaço, tá? Então tá aí a fórmula da velocidade e cada variável. A velocidade está aqui, o espaço percorrido está aqui e o tempo está aqui. E existe também, gente, as unidades de medida de cada uma. A velocidade ela pode ser duas, né? A velocidade pode ser em metros por segundo ou pode ser em quilômetros por hora. O espaço percorrido pode ser em metros ou pode ser em quilômetros. E o tempo pode ser em segundos ou pode ser em horas, tá? Aí vem aquele detalhe importante, né, gente? Tá, professor, mas como é que eu vou saber qual que eu vou usar aqui no caso, né? É muito simples, tem que estar tudo na mesma unidade. Isso aqui é quilômetros por hora, ó, quilômetros por hora. Aqui tem que estar em hora. Aqui tem que estar em quilômetros e aqui tem que estar em hora, né? Se a velocidade estiver em metros por segundo, se ele quiser ela em metros por segundo, o espaço tem que ser em metro e o tempo tem que estar em segundo. Tem que estar tudo certinho, entendeu? Então seria mais ou menos essa ideia aí de velocidade média, tá bom? Então, e outra, vai ser pergunta simples. Por exemplo, ó, eu tenho um objeto, vamos pensar assim, ó, eu tenho um automóvel, eu tenho um carrinho aqui. Vou fazer aqui um desenho. Aqui eu vou chamar de cidade A e aqui eu vou chamar de cidade B, né? E eu tenho um carrinho aqui, ó. Aqui o nosso carrinho dos Flintstones, como eu sempre desenho lindo, né? Daqui o nosso carrinho. Carrinho dos Flintstones. Esse aqui é o nosso carrinho. E ele tem que percorrer da cidade A para a cidade B. Certo? Então o que acontece? Olha para vocês verem aqui. Ó. Vamos supor que a velocidade desse carro, ó, eu vou andar com esse carro sempre a 100 km por hora da cidade A para a cidade B. E eu sei que eu gastei, de A até B, eu gastei 2 horas para fazer esse percurso. Tá aqui, ó, 2 horas foi o tempo que eu gastei para fazer esse percurso. Aí eu te pergunto, qual que é a velocidade... qual é a distância entre a cidade A e a cidade B? É muito simples, vou jogar na fórmula. Ó. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade está aqui, ó, 100 km por hora. Já que a velocidade está em km por hora, isso quer dizer que o meu ΔS tem que estar em quilômetros e o meu ΔT tem que estar em horas. Então, ó, a minha velocidade é de 100 km por hora, que é igual... ΔS eu quero descobrir, né, a distância entre as duas cidades, dividido pelo tempo que ele gastou 2 horas. Ó. Então, tem que estar em horas também, né? Multiplica cruzado aqui, ó. Eu já sei, então, que a minha distância percorrida foi de 100 vezes 2,
200 km, né? O que faz todo sentido. Se esse carrinho percorre 100 km a cada hora, porque é isso que significa 100 km por hora. Ele percorre 100 km a cada hora, né? Então, se ele percorre 100 km a cada hora e ele andou 2 horas, então ele percorreu 200 km, tá? Dá para fazer por lógica também, tá? Mas aqui dá para fazer aqui usando a formulazinha. Viu que aqui estava em km por hora e aqui estava em horas? Se tivesse em minuto, eu teria que converter para hora, tá, gente? Então, isso é importante que vocês deixem tudo na mesma unidade de medida, tá bom? E se fosse metros por segundo, professor? Vamos fazer um outro exemplo aqui, né? Ó, vamos ver aqui. Eu tenho aqui um objeto A, ele vai ser do ponto A e vai até o ponto B, esse objeto, né? Uma bolinha, né? Vou fazer uma bolinha aqui, saindo do ponto A indo até o ponto B. Vamos supor, né, que a velocidade dessa bolinha seja de 1 metro por segundo. Ó, já mudei a unidade de medida, agora é metro por segundo, né? E ele pede pra gente, né, qual que vamos supor que ele gasta aqui, não, vamos supor que ele gasta não, vamos supor que ele tem aqui um espaço entre A e B de 1 km. Qual vai ser o tempo gasto? Agora já mudou a pergunta. Qual vai ser o tempo gasto para sair de A e chegar em B? Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar na fórmula. V igual a ΔS sobre ΔT, que é a formulazinha da velocidade. Só que agora a gente tem um grande problema. Aqui está em quilômetro, a distância é 1 km. E a velocidade ela é de 1 metro por segundo. Então o que a gente tem que fazer? Transformar esse quilômetro em metro, né? Geralmente você olha a velocidade. A velocidade está em metro por segundo. Vamos transformar tudo em metros e tudo em segundos. Então, se é 1 km corresponde a 1000 metros, né? Então, vamos lá então, ó. A velocidade, agora eu posso substituir agora, ó. Então, minha velocidade agora é 1 metro por segundo. Então, 1 no lugar do V. O ΔS é 1000. E eu quero saber o ΔT, né? Então, multiplica cruzado. E eu vou descobrir que o nosso ΔT vale 1000 segundos, né? Pronto. Descobri o nosso tempo, que foi de 1000 segundos. É o que faz todo sentido, né? Se ele percorre 1 metro a cada segundo, e são 1000 metros, então ele demora 1000 segundos para fazer esse percurso. Tá, gente? Então, essa aí a ideia que eu gostaria que vocês entendessem de velocidade média. Das questões de cálculo da prova, as questões de velocidade são as mais presentes na prova, tá? Eu vou aqui apagar nossa lousa. Deixa eu apagar aqui a lousa apagada. E nós vamos agora para a última etapa da aula. Essa revisãozinha é bem rápida, bem tranquila, tá? Não tem muito segredo. A questão diagnóstica, os testes diagnósticos estão super tranquilos, tá? Por fim, né? Eu vou passar aqui mais uma questão de cálculo para a gente treinar, tá? E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre lançamento vertical, tá bom? Então, ó, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho uma bolinha. Vou pôr o seguinte, ó. Opa, nossa senhora. Estou acostumado com essa mesa aqui. Então, olha só, eu tenho uma bolinha, certo? Essa bolinha está deslocando aqui em cima dessa superfície, tá? E essa bolinha, ela tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Aceleração é metro por segundo ao quadrado, né? Ou seja, ela está aumentando 1 metro por segundo de velocidade a cada segundo, né? E vamos supor que o tempo que essa bolinha demora para fazer, o tempo que essa bolinha demora, né, para poder fazer o percurso, seja de 10 segundos. 10 segundos, né? E vamos supor que a velocidade inicial da bolinha, ou seja, a velocidade que ela está aqui no começo, a velocidade inicial dessa bolinha, seja de 1 metro por segundo, né? 1 metro por segundo. Tá. E eu quero saber o seguinte, ó, depois de 10 segundos, qual que vai ser o espaço, ou seja, essa bolinha vai percorrer aqui, não vai? Ó, essa bolinha vai vir e vai andar um certo tempo de 10 segundos, né? Eu vou querer saber qual foi o espaço que essa bolinha percorreu do começo aqui até o final aqui. Qual foi o espaço que essa bolinha percorreu, né? Bom, gente, nossa apostila mostra que existe a fórmula do sorvetão, né? E a fórmula do sorvetão é essa aqui, ó. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Nossa, Roberto de Deus.
Que fórmula é essa? Que loucura isso aqui. Gente, não se preocupe, tá tudo aqui já, olha só. Nesse caso, a gente vai considerar o quê? Ó? A gente vai considerar que a bolinha partiu do início. O início é zero aqui, ó. Então, esse espaço inicial aqui ele já é zero. Então, vou jogar o seguinte, ó. Espaço final é igual. É zero, nem vou colocar, né? A velocidade inicial eu descobri que é 1, tá aqui, ó. 1 vezes o tempo é 10. 1 vezes 10. Mais a aceleração é 1. 1 de aceleração. Vezes o tempo gasto, que foi de 10 segundos, ao quadrado, dividido por 2. Certo? Então agora eu vou saber qual foi o meu espaço percorrido. Então o meu espaço percorrido vai ser de 1 vezes 10, 10. Mais 10 ao quadrado é 100 vezes 1, 100 dividido por 2. Então meu espaço vai ser de 100 mais 100 dividido por 2, 50, né? Então, meu espaço aí vai ser de 150 metros. Essa bolinha vai percorrer 150 metros em 10 segundos, tá? Então, viu que é super fácil? E a fórmula, essa fórmula aqui vai estar na prova. Na questão que for precisar dela, você não precisa decorar ela. Vai estar lá no nosso teste diagnóstico, tá? Então, não precisa se preocupar. Vai estar lá isso aqui, tá? Então, só se preocupe em substituir os dados para encontrar aí a resposta correta, tá bom? Então, vamos partir aqui para o último conhecimento que nós vamos precisar para a prova, que é o seguinte, gente. Vamos supor, uma das coisas que Galileu provou é o seguinte. Já viram lá aquela história da Torre de Ibiza, né? O que é isso? Lá tem uma torre. Essa torre não é muito retinha, ela é meio tortinha assim, ó. Né? Aí Galileu subiu lá em cima da Torre de Ibiza, né? E ele colocou dois objetos, né? Um objeto maior e mais massivo e um objeto menorzinho e menos massivo, né? E soltou esses dois objetos para eles caírem, ou seja, é a queda livre dos corpos, né? Então esses dois corpos aqui caíram em queda livre. Bom, o que vai acontecer nesse caso? O que Galileu conseguiu provar com isso? Que não importa se esse corpo aqui tem 1 tonelada de massa ou se esse aqui tem tipo 100 gramas de massa. A massa não interfere no movimento de queda, eles vão chegar juntos no chão. Lembra que eu passei aquele vídeo para vocês que tinha uma bola de boliche e uma pena que foi colocado numa câmara de vácuo, né? Antes de tirar o ar, eles soltaram os dois e caíram em tempos diferentes. Mas se você retirar o ar de dentro da câmara, vocês vão perceber que eles vão cair ali em tempos iguais, tá? Eles vão cair juntos, vão chegar juntos no chão. Então isso é uma informação importante para que vocês possam fazer aí a prova de vocês, tá? Não precisa fazer cálculo nem nada dessas coisas, é bem tranquilo. Eu só preciso que vocês entendam que na verdade aqui, ó, a massa dos objetos não interfere no tempo de queda. Se eles forem soltos juntos, desculpe, gente, eles vão cair juntos, tá? Seria mais ou menos essa ideia de queda livre, tá? E todo movimento de queda livre, pelo menos nos exercícios, né? No material, na física, a gente considera isso como sendo no vácuo, ou seja, como se não tivesse ar aqui. A gente considera isso como se estivesse no vácuo, tá bom? Então assim, e outra coisa interessante, ó, se você pegar essas duas bolinhas aqui também, ó, e lançar elas para cima, uma bola maior, uma bolinha menorzinha. Vamos supor que uma tem 10 quilos e a outra tem 2 kg de massa. Não importa a massa. E você lança elas para cima com a mesma velocidade. Ó. Vamos supor que todas as duas têm uma velocidade aí de 10 metros por segundo, né? A velocidade inicial. Lance elas para cima aí. 10 metros por segundo equivale a 36 km por hora, tá? Eu joguei elas para cima a 36 km por hora. Beleza? Aí as duas vão subindo, subindo e parando, né? Elas vão freando, porque a gravidade está puxando elas para baixo. Chega no ponto mais alto aqui, para, e aí depois começa a descer. Chega no ponto mais alto, para e começa a descer. Então, quando elas retornam aqui ao solo, se não houver ar, né? Se não houver a presença do ar, o que vai acontecer? Elas vão cair juntas. Ou seja, elas vão subir juntas, parar juntas e cair juntas, mesmo que uma tenha 10 kg e outra 2 kg. A gente tem aquela impressão de que quanto mais massa, mais rápido cai, né? Não é verdade aqui, tá? Então, aqui a massa não depende, o tempo de queda, o tempo de subida não depende da massa
nesses corpos, tá bem? Então, gente, o que vocês precisam saber para avaliação, para a prova lá do nosso teste diagnóstico é só isso, tá? Espero que vocês tenham entendido aí os conceitos básicos que estarão presentes nesse teste diagnóstico, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês precisarem, saibam que eu vou estar aqui em tempo integral aqui no WhatsApp para ajudá-los no que for preciso. Tudo bem, gente? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado dessa revisão e até a próxima aula. Um abraço.